Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma ideia muito legal que você pode aplicar nas suas provas. Nós vamos brincar de potencial, ou seja, nós vamos calcular potenciais bem complicados de uma forma muito simples. E o propósito desse vídeo é o seguinte, tá vendo essa figura aqui ao lado? Se eu lhe der o potencial em um dos vértices desse cubo, você sabe calcular o potencial no centro do cubo? Isso, potencial elétrico. Bom, imagine então um cubo uniformemente carregado com densidade de carga ρ. E eu vou lhe fornecer o potencial em um dos vértices, V0. E aí vem a grande pergunta, quanto vale o potencial no centro dessa estrutura? Bom, ficou curioso? Então fala o seguinte, prepara lá aquele cafezinho maroto, pega papel e caneta e acompanha esse vídeo até o final. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Física Cadu. Eu sou o professor Carlos Eduardo, mas você já pode me chamar de Cadu. Fique muito à vontade e hoje a gente vai trabalhar uma ideia muito legal. Cara, essa ideia é sensacional. Bom, vamos lá então, pessoal. O que nós vamos fazer para conseguir calcular o potencial no centro? Antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar uma curtida, deixe aí nos comentários sugestões para vídeos futuros e o que você está achando do canal. E se você ainda não é inscrito para tudo, se inscreve aqui agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Mas vamos lá, sem enrolação, que aqui é papo reto. Vamos fazer o seguinte, o que eu vou precisar para calcular o potencial lá no centro? Acompanhe. Por que eu falei que a gente vai calcular brincando aqui? A gente não vai fazer essas contas. Essas contas devem ser bem complicadas. O que eu quero que você entenda é qual a dependência de um potencial elétrico. Você pode também fazer analogia para um potencial gravitacional. Você pode lembrar o seguinte, o potencial ele vai depender de alguns parâmetros. Por exemplo, ele vai depender da carga. No caso aí, quando você fosse somar aí todas as contribuições de elementos de carga, nós iríamos ter a carga total. Então eu vou dizer que ele depende da carga total. Ele também depende das dimensões. Então deixa eu ver. Como é que ele depende das dimensões? Ele depende de 1 sobre o comprimento. Professor, mas ele vai depender, será, de 1 sobre L? Onde L seria aqui a aresta do cubo? Bom, eu não sei se necessariamente de 1 sobre L. Na expressão total poderia aparecer 1 sobre raiz de 2L ou 1 sobre raiz de 3L, mas a gente sabe que o denominador vai depender de uma dimensão de comprimento. Tudo bem? Esse fator numérico que a gente citou aqui na frente, o raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, eu não sei o que vai aparecer, mas eu vou colocar ele como uma constante. Essa constante eu vou chamar de C. Ela vai englobar tanto a constante eletrostática, o nosso K0, como esse fator numérico que vai aparecer ali embaixo. Lembrando que esse fator numérico ele vai depender da geometria. Nesse caso, a gente está calculando para um cubo, especificamente para um vértice. Então, esse C vai ser apropriado para quando você trabalhar estruturas cúbicas e quando você quiser também calcular o potencial no vértice. Somente nesse caso. Se eu mudar o ponto, obviamente vai mudar o C. Por outro lado, essa carga eu posso escrever como ρ vezes o volume. Só que ρ também é constante. Então, eu vou jogar dentro dessa constante aqui fora. Tudo bem? Eu vou chamar então a nova constante, incluindo ρ, de C'. Porém, a carga era ρ vezes o volume do cubo é L ao cubo. Ou seja, L ao cubo dividido por L, aqui vai restar L ao quadrado. Bom, a gente está usando quase que análise dimensional para conseguir prever essa expressão. Mais uma vez, essa expressão só vai ser válida quando eu estiver trabalhando com um cubo e especificamente no vértice. Então, essa expressão que eu escrevi vale para V0. E se a gente fosse trabalhar com um cubo menor? Um cubo com as dimensões igual a metade dessas, ou seja, L sobre 2. Olha o que acontece. Nesse caso, o cubo também é carregado com uma densidade ρ uniforme e eu vou representar da seguinte forma. Se um cubo com aresta L produz um potencial em um dos vértices do tipo C' vezes L ao quadrado, o que aconteceria com um dos vértices, ou seja, quanto valeria o potencial se eu tivesse aqui um comprimento L sobre 2? Esse V1, que seria o potencial do cubo menor, ele dependeria então de C', tendo em vista que nós não modificamos a estrutura, ou seja, a geometria é a mesma, a densidade é a mesma. A única diferença que eu impus foi no comprimento. Então, quando a gente colocar aqui um L sobre 2, olha o que vai acontecer. V1 é igual ao mesmo C', L sobre 2 ao quadrado. Porém, C' L ao quadrado é V0. Então, a
contribuição de potencial em um desses vértices de um cubo de aresta L sobre 2 vai ser igual a V0 sobre 4. Você conseguiu perceber isso? Essa é a mágica da simetria. Nós estamos aqui utilizando um resultado já conhecido para prever outros resultados. Essa ferramenta é muito legal na hora de prova. Professor, mas você ainda não calculou o potencial no centro. Agora vem a grande sacada da questão. Como o potencial é uma grandeza escalar, eu posso simplesmente somar os potenciais. Ou seja, eu posso dividir esse cubo em alguns cubos menores como este, e então nós vamos somar os potenciais direto, assim, somar na lata. Se fosse uma grandeza vetorial, podia ser um pouco mais complicado. Eu vou então dividir este cubo em 8 partes iguais. Ou seja, a figura vai ficar mais ou menos desta forma. Perceba que nós temos aqui 8 cubos com aresta L sobre 2. Ora, mas cada cubo com aresta L sobre 2 gera no vértice um potencial V0 sobre 4. Sendo assim, o potencial no centro deve ser igual a 8 vezes, porque nós vamos ter aqui 8 cubos, veja só. 1, 2, 3, 4. E 4 na camada de trás. Como o potencial de cada um é V0 sobre 4, nós teremos o total de 2V0. Olha que interessante, se no vértice do cubo a gente tem um potencial V0, lá no centro a gente vai ter 2V0. Você viu que ideia legal? Obviamente, a gente não precisa ficar restrita ao cubo, a gente pode aplicar isso em outras estruturas, lembrando que é importante sempre permanecer com a mesma geometria. O que a gente está alterando aqui é um fator de escala. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, faz o seguinte, dá uma moralzinha, papoca o dedo aí no like, deixa nos comentários sugestões para vídeos futuros, ou até mesmo alguma dúvida sobre esse vídeo. E se ainda não é inscrito, esse é o grande momento, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. E para ajudar esse projeto a crescer, divulga esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção, um forte abraço para vocês e até mais!